Legal. Oi, Danilo, tudo bom? Bem, embora. Legal. Danilo, não tem como fugir muito disso, né? Você que jogou Libertadores pelo São Paulo, pelo Corinthians. A minha dúvida é, cara, imagina um mata-mata de Libertadores, claro. O time do São Paulo de 2005 contra o time do Corinthians de 2012. A técnica, a raça dos dois clubes. Quem você acha que passaria de fase ali num jogo desse? Então, a pergunta é difícil de responder, porque o time do São Paulo era um time que jogava três zagueiros muito organizado, né? Nosso time era, eu acho que na minha opinião, foi um dos melhores times que eu joguei, 2005, porque era um time taticamente perfeito, né? Jogava três zagueiros, com dois laterais, Cicinho e Júnior, que entrava por dentro, uma hora era meia, outra hora era atacante, então tinha uma sincronia muito grande ali. Então, mas o time do Corinthians também era um time bom também, um time experiente. A gente sabia jogar defensivamente, né? Eu acho que esse era um ponto forte da raça, da vontade de todo mundo voltar atrás da linha da bola e às vezes a gente ganhava vários jogos de 1-0, jogava com 1-0 e a gente fazia um gol e acabou, não tomava. Então, é uma constância, dois grandes times que eu joguei, mas eu vejo no São Paulo um time mais organizado e melhor, na minha opinião, taticamente. Legal. Então eu tenho uma outra dúvida também. É, A minha dúvida é mais sobre a respeito da Libertadores em si, né, Danilo? A Libertadores é um campeonato diferenciado. Eu gostaria de saber de você, qual foi o ambiente mais difícil de se jogar? Eu não digo ali dentro dos 90 minutos, o ambiente do estádio, mas o geral, o entorno, né? O pré-jogo ali, hotel, o trajeto para o estádio. Qual foi o lugar mais difícil que você enfrentou ali para jogar Libertadores, tanto pelo Corinthians como pelo São Paulo? Eu não vou lembrar o nome das cidades, mas eu acho que às vezes é complicado, né? Às vezes você pega lá altitudes, né? Jogos que tem altitude também, a gente acaba complicando. Para a gente é ruim, né? E para o adversário é muito bom, né? Mas às vezes é assim mesmo. E Libertadores é assim, às vezes você pega um time longe, viagem longa, aí outro, às vezes você cai num grupo que as viagens são mais perto, é melhor para você. Por isso que a Libertadores é um campeonato que todo mundo gosta de disputar e todo mundo adora jogar, né? Por causa disso aí, você vai jogar num campo que você não conhece, às vezes tem altitude, hotel, tudo diferente, às vezes até a própria comida também, e você tem que adaptar, né? Eu acho que por isso que a Libertadores é um campeonato que todo jogador gosta. Tá bom. Boa tarde, Danilo. Eu sou a Gabriela, do Blog Bem, Ela na Copa. boa tarde. E eu tenho uma pergunta a respeito da Libertadores de 2005, né? Que vocês enfrentaram o Palmeiras nas oitavas e o Atlético na final. Eu queria saber como que é enfrentar time brasileiro, se é mais difícil do que enfrentar estrangeiro, como que é essa pressão de enfrentar outros brasileiros, né, na Libertadores. Eu acho que a única vantagem que a gente tem é de conhecer mais o adversário, né? Essa é uma coisa que acaba ajudando, né? Que você conhece toda, por exemplo, na equipe do Palmeiras a gente conhecia daqui, a gente já tinha jogado contra várias vezes. Às vezes você pega time de fora, o que dificulta é isso, você acaba não vendo, não conhecendo muitas das características dos jogadores, né? Que num jogo, num mata-mata, num jogo decisivo, isso aí faz diferença. Mesmo que os treinadores pegam vídeo, mostram jogos deles, mas não é uma coisa que você conhece aquele atleta. Ah, aquele lá ele é mais rápido, né? O outro não. Então, as coisas que acaba fazendo diferença, né? De pegar os brasileiros é bom porque você conhece tudo. Perfeito. E vou emendar com uma outra aqui também, que é sobre o River Plate, né? Que vai ter agora, inclusive, o jogo São Paulo e River Plate na volta da Libertadores. Vocês também enfrentaram o River naquela ocasião. Como que foi, assim, em relação quando vocês chegaram lá na Argentina, jogaram pedra no ônibus de vocês, fizeram todo um ataque. Eu queria saber como foi essa relação, né, com a torcida argentina e como que foi jogar lá também, como que é jogar com os argentinos. Então, esse aí foi um jogo muito decisivo, né? Que o River Plate, naquela época, tinha um grande time e era o time candidato ao título, né? Todo mundo falava. E sem falar do peso que é aquela camisa, né? Tradição na Libertadores. Eu acho que a gente foi muito feliz aqui, né, de ter feito um bom resultado aqui em casa, 2-0, levar para lá, isso aí foi fundamental, não tomar gol aqui, né? Igual você falou, a gente o ônibus chegou empurrado e pedrejado, a gente até teve que sair das poltronas e
e ajoelhar no meio do corredor do ônibus, tanta pedra que jogaram, né? Então a gente entrou lá para dentro, lá meio que empurrado o ônibus mesmo. Mas eu acho que nós tínhamos um time muito experiente, então a gente, isso aí não ia fazer diferença nenhuma dentro do campo, foi o que não fez, né? Que a gente foi para lá e venceu lá também. Obrigada, Gabriela. Obrigada. William, você pediu para fazer pergunta? Pode fazer. Sim, Danilo, boa tarde, você me ouve? Ouvindo. É o seguinte, Danilo, você falou numa entrevista para o portal, para o Arnaldo Tironi, para o canal Arnaldo Tironi, que o Mundial de 2005 foi mais difícil que o Mundial de 2012, né? Você estava nos dois, pelo São Paulo e pelo Corinthians. A relação da Libertadores é a mesma? A Libertadores de 2005 foi mais difícil de ser conquistada que a Libertadores de 2012? E até emendando uma outra pergunta, você ficou alguns anos no futebol japonês, né? Entre as suas passagens por São Paulo e pelo Corinthians. Você sentiu muita mudança de Libertadores? A Libertadores mudou bastante nesse tempo que você passou no futebol japonês? Então, acho que eu até citei isso aí porque o time, na minha opinião, o time do Liverpool era melhor do que o time do Chelsea. Eu acho que o time do Liverpool tinha um time mais ágil, mais técnico. E para a gente do São Paulo, a gente não conseguiu jogar muito. Nosso jogo não encaixou com o deles, assim, de ter posse de bola e criar mais oportunidade, né? Então a gente dava 3 toques na bola, eles já roubavam, já vinha criar oportunidade. A gente correu muito atrás deles. Então, por isso que eu citei que foi um jogo mais difícil. Quanto o Chelsea, apesar dele de estar num dia também que o Cássio pegou muito, que ele teve mais oportunidade, mas foi um jogo que a gente conseguiu jogar. Teve posse de bola, conseguiu administrar o jogo. Eu acho que isso aí, por isso que eu achei que o Liverpool foi mais difícil. Não, com certeza, eu fiquei 3 anos no Japão, né? E tinha jogado 3 anos aqui a Libertadores pelo São Paulo, então a lógica que não só eu, mas todo jogador gosta de jogar essa Libertadores aí. Eu tava louco para voltar ao Brasil e voltar a disputar a Libertadores, né? Então, que é um campeonato diferente de todos. Legal. Grécio, se você quiser fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Oi, eu queria perguntar para o Danilo, primeiro, boa tarde, Danilo. Eu queria perguntar qual, bastidor tricolor, tá? Eu queria perguntar qual o jogo da Libertadores de 2005 você considera inesquecível e também perguntar em cima disso qual jogador do São Paulo e do Corinthians de 2012, qual foi o melhor jogador na competição da Libertadores, 2005 e 2012. De 2000, você falou, não entendi a pergunta primeiro, qual foi? A primeira pergunta foi qual jogo da Libertadores de 2005 que você tem na cabeça como inesquecível? Foi o jogo contra o River, né? O jogo contra o River aqui na semifinal que eu fiz o gol, né? Porque estava, acho que não me engano, uns 30 minutos do segundo tempo, jogo 0-0. Se a gente leva para lá esse jogo 0-0, ia ser muito complicado, ia ser mais difícil ainda, né? Então foi um jogo que ficou marcado para mim de ter feito o gol aí. E depois no jogo de lá eu fiz o gol também que colocou o São Paulo na final. Legal, Flávia. Se quiser também, pode fazer. Boa tarde, Danilo. Aqui é a Flavinha Lafayette, da página do Instagram Flavinha Futebol Clube, jornalista da equipe Xeni no Campo, tudo bem? Danilo, você que jogou a Libertadores, né? Inclusive ganhou 2, sabe muito bem o que é jogar com a pressão da torcida, né? Inclusive lá Bomboneira lotada, o Morumbi mesmo lotado. Você acha que agora, devido ao impedimento dos torcedores no estádio por conta da Covid-19, da pandemia, equilibra mais os times, principalmente os menos tradicionais? Então, acho que eu tive a oportunidade de jogar jogo assim sem torcida, né? Então, dá meio que um ritmo de treinamento. Às vezes é ruim, né? Às vezes é muito ruim para o jogador, né? Então, ainda mais os times grandes, né? Porque o time grande às vezes é empurrado muito pela torcida. Você pega São Paulo, Corinthians, é tudo 30 mil, 40 mil torcedor. Aí, para os times menores, acaba, eu acho que sente mais, né? Porque a torcida empurra mais, aquela pressão. Então, agora não tem torcida. Então, na minha opinião, os times menores acabam tendo uma leve vantagem aí de jogar sem torcida. Mas nesse momento é o que tem que acontecer mesmo. Vai ter que adaptar, né? Jogo sem torcida aí. E acaba sendo um jogo sem graça. Mas os times menores acabam tendo uma vantagem. Legal, agora vamos para o Ronei e para as últimas perguntas também. Pode fazer, Ronei. Então, Danilo,
uma, uma dúvida que eu tenho sobre a sua condição como um dos maiores ídolos do Corinthians. Como você entende a situação do clube hoje, né, no Brasileirão? A torcida estava feliz com o resultado no Paulista, teve aquela arrancada, né, pós-volta do futebol, porém, afinal, teve aquele desequilíbrio, acabou que perdeu nos pênaltis, e agora no Brasileiro parece que não engrena, né? O que você acha que está faltando ali sob a sua percepção de ídolo da casa? Então, acho que o Corinthians perdeu aquela base de tinha, né? Então, você pode pegar nos últimos 10 anos aí, manteve muito o grupo, mudava-se poucos jogadores, né? Mas é normal, uns vai saindo, outros é vendido, chega outro jogador, demora para adaptar, então é uma coisa agora, treinador novo também, então mudou muito, né? Então, para até engrenar é difícil, não é fácil, né? Mudou muito jogadores novos chegando agora, precisa melhorar também, não conhece o clube, né? Então tem tudo isso. A gente torce aí para que possa se acertar, né? Porque a pressão ali é muito grande ali para que em busca de resultado. E o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Legal, obrigada, viu, gente? Obrigada, Danilo, pelo seu tempo. Obrigada, pessoal, os jornalistas aí que participaram também. Obrigada, Danilo. Muito obrigada.